zaga! Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria ter você aqui com o nosso ídolo Romário. Romário, prazer. Obrigado por ter você aqui no nosso canal. Para mim é um privilégio, porque eu falei com o Zuca, falei, cara, faltou Romário, entrevistei o Roberto Dinamite, o Edmundo, Romário, os três maiores que eu vi jogar com a camisa do Vasco. Acho que todo torcedor gostaria de ter essa oportunidade de agradecer pelos títulos, pelos gols. Muito obrigado. Cara, prazer poder estar participando aqui do teu programa. E assim, cara, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vasco, por tudo que aconteceu na minha vida dentro do Vasco. Com certeza que foi com a camisa do Vasco, quando se fala em clube, o clube que eu tive mais títulos na minha vida. Sim. O clube que eu fiz mais gols na minha vida. Inclusive, um gol que me eternizou com a camisa do Vasco foi o 1000º gol, onde até por esse motivo existe uma estátua minha em São Januário em relação ao 1000º gol. Então assim, sempre quando se fala de Vasco, para mim é um assunto muito, muito especial. E me corrija se eu estiver errado, o maior jogo da tua carreira como jogador em clube, aquele Vasco-Palmeiras? Vasco e Palmeiras, 4-3, aquela final linda, maravilhosa e inesquecível. E o intervalo daquele jogo, Romário? Como é que foi assim? Pô, aquele intervalo, cara, a gente entrou bastante cabisbaixo no vestiário, né? Todo mundo bem puto, né? Porque, pra mim, e eu já ouvi falar, muitas pessoas que conhecem de futebol, nem se comparava um time pelo outro. Aquele time do Vasco, pra mim, foi o segundo melhor time que eu joguei na minha vida, depois do Barcelona de 93, 94. E a gente era muito superior ao Palmeiras, mas muita coisa. Só que é o seguinte, foram 45 minutos de que as coisas não aconteceram, ou melhor, aconteceram totalmente diferente do que a gente esperava, né? Foi um apagão e o Palmeiras inteligentemente aproveitou bastante o que aconteceu, fizeram 3 gols. E aí no vestiário tava a galera meio devagar, o Eurico entra no vestiário e fala que o Vasco é um time grande, o Vasco é um time de tradição e a gente não vai poder fazer, a gente não pode fazer vergonha, mais ou menos isso, com a camisa do Vasco. Não teve nenhum esporro, não? Não, pelo contrário, o Eurico foi muito cirúrgico ali nas suas colocações e o Joel também começou a agitar todo mundo, foi chamando defesa, meio de campo e o ataque. Botou o Viola no jogo? Para posicionar melhor as coisas, entrou com o Viola. E ali, cara, daquele vestiário ali saiu um outro Vasco. E aí a gente, os 2 primeiros pênaltis, fez os gols. E depois teve aquele gol do Juninho que eu errei, sobrou pro Juninho, o Juninho fez o 3-3. E, cara, depois do 3-3 a gente entendeu que, cara, para sair da onde a gente estava, para chegar no empate, não tinha como ser diferente, a gente ia ganhar. E foi isso. A gente botou para entender que a gente era melhor e a gente fez valer o melhor time naquela final. Só para lembrar, né, foram 3 jogos naquele ano com o Palmeiras, porque era um regulamento diferente, não tinha diferencial de gol, senão o Vasco já tinha sido campeão, inclusive, né? Exatamente. Porque tinha vencido um por 2-0, perdeu outro por 1-0 e teve um terceiro jogo. É isso aí. Agora, aquele ano para você é muito especial, 2000, porque você faz muitos gols. O ano, eu não sei se foram 74 jogos e 73 gols, ou vice-versa. E, inclusive, aquele ano eu fui o melhor jogador da América. Então eu tenho esses 2 títulos que, para mim, individualmente falando, claro que eu fui pelos meus companheiros que fizeram ser, melhor do mundo em 94 e melhor das Américas em 2000. Então, assim, para tu ver a grandeza e o tamanho e a relevância e a importância que o Vasco tem na minha carreira. Só para vocês terem uma ideia, se vocês lembram bem, vascaíno, né? A gente chegou em todas as finais naquele ano. Verdade. A gente chegou na final do Campeonato Carioca, a gente chegou na final do Mundial, a gente chegou na final da Copa do Brasil, depois no segundo semestre a gente chegou na final do Brasileiro, a gente chegou e foi campeão, né, que era a Taça João Avelange. Sim, que acabou sendo disputado em janeiro, essa né, final aí da Sul-Americana. Então, que era Mercosul, né? Da Mercosul, então, enfim.
aquele foi um ano bastante especial na minha vida e com certeza na vida daquele grupo que participou ali. Imagino que aquele quarteto você guarde especial, no Juninho, Euler e você. Tão especial que a gente foi convocado uma vez para jogar contra a Venezuela. Isso. A gente amassou a Venezuela. Candinho, né? Levou Era vocês. o Candinho, era o treinador, exatamente. Levou vocês, 6-0, seu nome? 6-0, fez 4 gols. Era fácil jogar que com Euler? Porra, o filho do vento, porra, o cara era rápido igual um caralho, filho da puta. E, porra, e os dois Juninhos, cara, os caras super... Muito inteligente, né? Inteligentes, habilidosos. E a gente realmente passou um ano ali memorável. Agora, só botar no túnel do tempo, Romário, quando você sobe no Vasco, você dá de cara com o Roberto Dinamite. Como é que era jogar com o Roberto? Eu dei de cara com o Roberto Dinamite, inclusive o Roberto Dinamite passou a jogar diferente por causa de mim. Verdade. Ele era um jogador que jogava mais na frente e ele entendeu o meu potencial e recuou um pouco. E de vez de ser o Roberto Dinamite artilheiro, continuou sendo, entendeu que eu, naquela posição que eu joguei, que não era a posição dele, mas eu joguei mais na frente, ele poderia ajudar mais, ele já estava mais com uma certa idade, então ele veio um pouquinho mais para trás e eu fiz muitos gols com o passe do Roberto. E com muita velocidade, para quem acha que o Romário não conhece, era muito contra-ataque, vocês pela esquerda aí você puxava rápido, hein? Cara, e em relação à velocidade tem uma coisa interessante, tem um jornalista específico que falou uma vez que o Romário não jogava no futebol de hoje, que o Romário não tinha velocidade. O cara é imbecil completo para falar isso, né? Uma das coisas que eu mais tinha naquela época era a velocidade. Me lembro muito, porque aplaudi muito você, gols, você pegando na saída de escanteio ali e indo embora. Eu tinha muita velocidade e a galera que jogava comigo sabia Mauricinho, disso, né? tinha. Mauricinho, Giovani, Gersinho, Luiz Carlos. Aí o torcedor do Vasco vai começar a chorar com essa lembrança boa. Vamos parar por aqui. Esse tempo era bom, né? Muito, muito bom. E aquele jogo com o Flamengo, que você dá um balão no Zé Carlos, numa bola que o Leandro recua. Como é que é um momento ali rápido de pensar? Ali foi um momento que eu entendi, assim, meio que adivinhei que aquela bola seria atrasada pro Zé Carlos. Então, quando foi o Leandro cabeceou, eu já tinha partido para isso, meio que esperava isso. E aí a bola quicou, o Zé Carlos veio, o falecido Zé Carlos, né, que é um dos grandes goleiros que a gente teve comigo na Copa de 90. Tafarel, Zé Carlos e Acácio. Né? E aí fiz um dos gols também mais bonitos que eu posso dizer da minha carreira. Seleção brasileira, cara, se a gente está no ambiente de Copa do Mundo, você está vivendo uma Copa do Mundo, acho que muito especial, né? Não só pelo cenário, tá nos Estados Unidos, pelo teu canal, a Romário TV. Eu estou vivendo um momento muito diferente, muito especial na minha vida. Você esperava? Eu estou realmente vivendo, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Assim, eu tinha certeza de que as coisas iam acontecer bem positivas aqui nos Estados Unidos, porque esse título aqui, a gente tem uma memória muito boa, né? Do que aconteceu em 94, depois de 24 anos sem título mundial, a gente veio para cá, aquele grupo se tornou tetracampeão mundial e por esse motivo, um dos motivos era esse, que eu sabia que as pessoas iam relembrar muito isso e assim, tá até as coisas que estão acontecendo até acontecendo mais do que eu esperava. Seleção brasileira encarando uma fase de mata-mata agora, pressionada para ter resultado. Vocês foram pressionados em 94 também. Quanto a pressão ajuda ou atrapalha? Primeiro, a gente saiu desacreditado do Brasil, como mais uma seleção que iria participar da Copa do Mundo. Mesmo depois daquele teu jogo contra o Uruguai? Mesmo depois daquele jogo, a torcida brasileira e a imprensa brasileira não tinha não tinha um entendimento que o Brasil poderia ser a seleção campeã. Cara, ao longo do tempo a gente fez os 3 primeiros jogos exatamente como a seleção fez esses 3 primeiros jogos, a gente ganhou 2 e empatou uma. Só que foi diferente, o Brasil empatou a primeira, a gente, esse aqui, o Brasil agora, empatou a primeira com o Marrocos e ganhou 2 últimas. Empatou Marrocos, ganhou a Haiti, ganhou agora a Escócia. A gente ganhou Rússia, ganhou Camarões e empatou com a Suécia. E aí, cara, a gente já saiu no Brasil com o pensamento que a gente poderia
ganhar a Copa. A gente sabia das dificuldades, a gente sabia que o time não era tecnicamente um time assim, e tinham seleções, tecnicamente falando, melhores, mas, cara, a vontade que a gente saiu para ser campeão era tão grande e isso foi muito importante para aquela conquista. Pra gente fechar, Romário, você vê nessa seleção essa vontade que vocês tiveram em 94? No primeiro jogo, não. No segundo já melhorou e no terceiro passei a entender que o Brasil, eu tenho certeza que depois desse jogo me entusiasmou bastante. Eu acredito que o Brasil, a partir desse jogo, fez valer o peso e o tamanho da camisa. Para fechar, uma última pergunta. O Vasco hoje, como é que você observa o cenário hoje do Vasco complicado? Cara, Pedrinho, política? Um cenário complicado, né? Assim, o Pedrinho tem tido muita Você é presidente de clube, você sabe o quanto é difícil. Dificuldade, né? em poder tocar o Vasco. Você falou uma coisa bem interessante. Eu sou hoje presidente do América. Hoje o América se encontra em uma posição, infelizmente, muito diferente do Vasco. O América já foi um dos grandes do Rio, mas através dos seus vários problemas que passou ao longo dos anos, está se reconstruindo. E a gente lá no América tem tentado ajudar ao máximo. E, assim, o time do Vasco, ainda o Vasco não conseguiu esse ano ainda formar um time forte, um time assim, onde que vai jogar contra adversários tradicionais como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético, Palmeiras. Já entra assim nesses jogos com algumas coisas negativas, não vou dizer negativas, não positivas, e assim, e com isso os outros times contra o Vasco hoje, na minha opinião, crescem muito mais do que cresciam na minha época. Mário, obrigado. Satisfação. Obrigado pelo convite para comentar na Romário TV também. É um Estamos prazer. lá. Valeu. Quando a gente vai lá contar a história. Muito obrigado a você pelo carinho. Deixa seu like, comenta e compartilha. E siga a Romário TV também. Vários quadros aí. Qual que mais te deu prazer em entrevistar? Cara com cara? Cara, assim, a gente entrevistou mais de 30. E pra mim o mais interessante foi o Neymar. Por quê? Porque foi o primeiro. Então, o primeiro a gente nunca esquece. Valeu, galera. Valeu. Casaca!